Bom dia. Primeiro, acho que tenho um agradecimento a fazer ao Mackenzie, porque o ano passado, há um ano atrás... Tá me ouvindo? Então tá. Há um ano atrás, estive aqui nessa mesma semana, e acho que, em retribuição à palestra, a gente abriu um programa de estágio que vários que estudavam aqui participaram e mais da metade dos que foram selecionados no final foram daqui. E, obviamente, temos muita satisfação das pessoas que trabalham lá do Mackenzie, como o Diogo, que está aqui também. Então, se vocês quiserem perguntar se tudo que eu falar é mentira, é só perguntar para ele depois, né? Bom, acho que fiquei pensando, e acho que a principal oportunidade aqui talvez seja uma troca. Então, vou tentar falar rapidamente para abrir para perguntas. E acho que eu não preciso falar muito do acesso, acho que já teve a introdução, então, rapidamente, em um minuto, eu contar um pouco de algumas conquistas que a gente teve. E acho que o mais importante é eu trazer o que eu aprendi nessa jornada. Então, tem 5 coisas que me marcaram muito desde da minha criação até hoje, que eu acho que é válido compartilhar com vocês, que tem tudo a ver com essa trajetória empreendedora que eu tive até aqui. Bom, eu fundei Acesso com 22 anos de idade, hoje eu tenho 31, então talvez a idade de muitos aqui, ou de alguns de vocês que estejam aqui. Hoje eu tenho 31. Acesso vem crescendo rapidamente, é uma das empresas que mais cresce no Brasil nos últimos 4 anos. A gente ganhou recentemente como a empresa número 1 de melhor empresa da América Latina para se trabalhar. E somos uma empresa de tecnologia, como foi citado, que atende grandes empresas, pequenas e médias, naquilo que envolve gestão de documentos e processos. Bom, acho que esse é o resumo da Acesso, depois eu posso, nas perguntas, falar mais alguma coisa, mas acho que o mais importante é contar as lições que eu aprendi. A primeira, que eu levo comigo e, ao mesmo tempo, vejo muito nas pessoas que trabalham no Acesso, o quanto isso é importante, o quanto a gente tem que olhar para isso, é o poder da criação que a gente tem das pessoas que nos criaram, nossos familiares, pais, mães ou outras pessoas que nos criaram. Eu acho que muita coisa que aconteceu no meu passado refletiu muito na minha jornada. Algumas coisas boas e algumas coisas ruins. E acho que é muito importante a gente olhar para isso, porque às vezes as respostas estão lá e às vezes você precisa encontrá-las para mudar alguma coisa ou até mesmo se fortalecer com alguma coisa que aconteceu de bom. Teve 2 coisas que me marcaram muito na minha criação. Eu acho que a primeira é que meu pai trabalhava num banco como gerente na época, e o sonho dele era não ter chefe. Ele sempre falava isso, eu lembro quando tinha 10 anos, 12 anos, e decidiu criar uma empresa. Na época, acho que eu tinha 12 anos de idade, e depois que ele criou uma empresa, sucessivamente ele conseguiu a façanha de quebrar 7 empresas, até quando eu tinha 20, 21 anos de idade. Mas o que eu tirei de principal aprendizado? Quando eu era pequeno, eu não entendia muito bem, mas eu sempre ouvia ele falando que o problema era de algo. Então, o problema era do dólar, o problema era do governo. Quando ele abriu uma franquia, o problema era do franqueador. E aí, quando eu comecei a ficar um pouco mais velho, eu falei, eu acho que ele nunca percebeu que o problema é ele e sempre a culpa é do externo. Então, acho que a principal lição que eu tirei para poder desenvolver uma empresa é que tudo que acontece de ruim, o problema sempre é meu. Mesmo que o governo tenha editado uma lei diferente ou um cliente rescindiu um contrato. Isso é muito interessante porque a gente tem um desafio muito grande como brasileiro, eu percebo isso na nossa equipe, que pouca gente assume para si quando tem um problema. Então, sempre é do externo, é da empresa, é da faculdade, é do professor. E eu aprendi com esses fracassos do meu pai que o problema sempre é meu. Então, acho que foi uma das ótimas lições que eu recebi dessa criação que eu tive, vendo esse exemplo negativo, que eu acho que transformei de alguma forma positiva. E a segunda é que meus pais sempre me deram muita liberdade para realizar o que parecia impossível. Então, acho que todas as vezes
que eu tive algum sonho que parecia impossível, isso sempre me seduziu muito. E eu lembro bem que, na época, uma história que eu sempre conto, que eu tinha 11 anos de idade e eu sonhava em ter um lago de peixe em casa. Eu morava num sobrado, falei, putz, imagina um lago cheio de peixe e tal. Aí eu tentava comprar uns peixes pequenos, colocar na piscina, morria, porque tinha cloro, né? Até que um dia eu estava pescando com meu pai, aí eu comecei a olhar para as tilápias que ele tirava, colocava lá no samurai, e eu comecei a pegar algumas e separar e colocar numa toalha molhada. E aí escondi dele esses peixes no carro, cheguei em casa correndo, deixei que ele entrasse primeiro, e saí correndo com umas 7 tilápias e levei para dentro de uma caixa d'água e coloquei na caixa d'água 7 tilápias. E durante 3 meses eu dava comida de cachorro todos os dias para ela. E eu achava o máximo, putz, estou realizando meu sonho, tem um lago em casa, as tilápias estão crescendo e tal. Até que um dia minha mãe não aguentava mais o cheiro da água que ela lavava a roupa todo dia, foi meu pai ir lá e aí deu a merda dele ver os peixes e aí ele não sabia se ele ria ou se ele achava divertido e tal. Mas eu acho que dessa experiência, meus pais nunca me limitaram a fazer esse tipo de coisa até inusitada. Eu acho que eu sempre fui estimulado a realizar coisas que pareciam impossíveis, como ter um lago com 11 anos em casa e eu acabei realizando com a caixa d'água. Então, acho que todas as outras coisas que eu acabei sonhando, eu nunca tive essa limitação mental. E eu acho que, às vezes, nas nossas criações, a gente é muito limitado a não fazer algumas coisas porque a gente aprendeu desse jeito, mas, de fato, é só um limite mental e não outra coisa. E aí, pegando esse gancho, a segunda coisa que eu tiro de lição, que quando eu tinha 21 anos de idade, eu trabalhava numa empresa grande. E eu percebia que as pessoas eram muito infelizes. As pessoas eram artificiais umas com as outras. O cara era diretor, não falava com ninguém. Tinha umas coisas que eu falava, nossa, que mundo é esse, né? Acho que alguns de vocês vão viver isso, talvez, em algum momento. E aí eu comecei a perceber que a maioria das pessoas que iam trabalhar, elas queriam que chegasse logo o horário de ir embora. Segunda-feira tinha que chegar logo sexta-feira. E eu percebi, se a nossa vida é única, se a maior parte do nosso tempo útil é trabalhando, por que as pessoas querem reduzir o seu tempo de vida? Você está reduzindo o tempo de vida seu, né? E foi nesse momento que eu falei, não, acho que a gente precisa encontrar um caminho de fazer algo que fosse diferente. E nessa época, foi bem na época que o Google começou a ficar conhecido, e eu comecei a pesquisar muito sobre o Google, a cultura de gestão de pessoas e tal, e aí me apareceu o grande sonho que eu tive na época, de se perguntar por que uma empresa super bacana como o Google, o Facebook e outras empresas só nascem nos Estados Unidos. Por que isso não é no Brasil, né? E aí surgiu esse grande sonho, lá com 21 para 22 anos de idade, de poder criar uma empresa que, de fato, fosse diferente para as pessoas trabalharem, de fato fosse uma empresa que pudesse crescer rápido, mas que nascesse no Brasil. Então, esse era o grande sonho impossível que nós tínhamos na época. E foi muito legal porque todas as vezes que eu compartilhava esse sonho, as pessoas ao meu redor me ajudavam muito. Então, muita gente trabalhou no acesso de noite, de final de semana, sem ganhar salário nenhum, porque trabalhava em outra empresa, por conta do sonho que a gente compartilhava com essas pessoas. Então, deu para perceber que quando um sonho é muito genuíno, as pessoas ao seu redor acabam, de alguma forma, querendo te ajudar também. Então, acho que foi a segunda grande lição. A terceira, no início, com 22 anos de idade, não tinha dinheiro, como que a gente vai tornar esse ambiente, que era um escritório com 3 pessoas, depois 4 pessoas, como que a gente vai tornar esse ambiente um ambiente legal para as pessoas trabalharem? E como eu fazia faculdade, eu acho que a grande inspiração era, cara, vamos tornar esse ambiente como se fosse uma faculdade, as pessoas vêm a hora que quer, não é bem assim a faculdade, né? Mas lá podia vir a hora que quisesse, podia ir de bermuda, podia tomar cerveja, falar como quisesse e tal. Então, no início, a gente não tinha dinheiro, mas a gente dava liberdade para as pessoas serem elas mesmas. E a gente foi evoluindo, até que em 2011, a gente teve talvez uma das principais descobertas na nossa história. Se a gente quisesse as pessoas felizes dentro do acesso, nós precisávamos invadir a vida pessoal delas. Não adiantava a gente ter um ambiente super bacana, com N coisas legais, se as pessoas chegassem lá não felizes com a vida delas. E foi nesse momento que a gente começou a criar vários programas que impactassem a vida das pessoas fora do trabalho. Então, a gente criou, por exemplo, um programa parecido com Ciências Sem Fronteiras do governo. Então,
As pessoas que mais querem estudar inglês, a gente paga inglês e depois a pessoa vai estudar fora do país, independente da função dela. A gente tem programas que durante 5 anos a gente conseguiu levar a empresa inteira para os Estados Unidos, então recepcionista, copeira, pessoal do nosso suporte, então levamos dezenas de pessoas na época para os Estados Unidos para vivenciar uma cultura diferente. A gente hoje tem quase 30 programas que invadem a vida das pessoas, então programas de música, teatro, ensinar as pessoas a cozinharem, e aí a gente acabou percebendo que talvez esse seria um caminho para a gente tornar um ambiente mais feliz para as pessoas trabalharem. A gente entregar para elas não só o salário, mas entregar muitas coisas para melhorar a vida dela. Então, acho que foi isso que a gente percebeu naquele momento. E aí começamos a crescer, até que chegou em determinado momento, em 2012 para 2013, começou a surgir outros grandes sonhos. Então, acho que para vocês terem uma ideia, em alguns rankings que a gente compete com empresas de fora, como melhores empresas para se trabalhar, a gente só fica atrás do Google. Então, que foi a nossa grande musa inspiradora. Então, acho que depois que a gente conseguiu isso, a gente começou a sonhar com outras coisas. Isso para 2012, 2013. Acho que naquela época a gente percebeu que outro grande sonho possível, quando a gente olha para as empresas de tecnologia no mundo, as 10 maiores empresas de tecnologia, 90% são americanas e uma europeia. E aí vem essa segunda provocação. Por que não tem nenhuma empresa brasileira lá? Por que o Brasil não pode ser também tá no topo do ranking das maiores empresas de tecnologia? E que bom que eu tenho 31 anos de idade, acho que tem muitos anos para poder realizar esse sonho. Então, acho que surgiu um outro grande sonho de fato, levar o Brasil para ser um dos países que tem uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Só que depois que a gente começou a olhar para isso, a gente teve um grande entrave, eu diria, que eu acho que a gente levou quase, talvez, um ano para entender como destravar isso. E a gente está exatamente no momento de destravar esse caminho. A gente dava tantas coisas para as pessoas e a gente percebeu que a gente começou a atrair muita gente que queria o ambiente de acesso. E a gente tem um processo rigoroso de contratação e tal. Só que a gente percebeu que acesso tinha uma ambição muito maior do que muitas das pessoas que trabalhavam lá, no sentido de se desenvolver, ter atitudes para ir para frente e tal. E a nossa grande encruzilhada é que a gente tinha um sonho, mas a gente não tinha necessariamente várias pessoas tendo atitudes, irem adiante, irem para frente e se desenvolverem na mesma velocidade de acesso. Então, nós percebemos que a gente tinha um ambiente super legal para as pessoas trabalharem, mas um ambiente que, de uma certa forma, gerava acomodação para as pessoas também. É tão legal, tem tudo, tem cerveja, tem esporte radical, tem personal trainer, tem viagem para os Estados Unidos e tal, mas cadê nossa ambição para a gente levar acesso a ser uma das maiores empresas do mundo de tecnologia? Então, a gente travou, talvez, por um momento, e a gente começou a pensar o que nós deveríamos fazer para destravar isso. E acho que algumas coisas a gente percebeu. Primeiro, qualquer empresa, mesmo um acesso, a gente vai ter o que é o apelido de zumbis. As empresas têm muitos zumbis. A galera vai lá, chega, senta e sai. E, cara, é isso. Tipo, a pessoa não está ali. Ela quer estar em outro lugar. E as pessoas são totalmente desconectadas com o que está fazendo. O que, para mim, é um absurdo, porque, de novo, a maior parte do seu tempo vai ser trabalhando. Vocês estão estudando para trabalhar, vocês vão pegar trânsito para trabalhar. Se você contar o tempo útil, é o trabalho. Se você está totalmente desconectado ali, você está acabando com a maior parte da sua vida. Eu acho que a gente percebeu que nossa primeira missão era exterminar os zumbis que a gente conhecesse ou que a gente percebesse que existiam. Então, acho que a gente passou por um processo de reestruturar, tentando encontrar quem eram esses zumbis. A segunda coisa que eu acho que é muito profunda, depois que a gente começou a conviver muito com o ambiente do Vale do Silício, que a gente sempre vai para lá para respirar um pouco daquele espírito, você percebe que nós brasileiros temos um desafio muito grande. A maior parte da nossa criação
ela é muito limitada. Assim, quando eu falei pela primeira vez para minha mãe que a gente ia criar um desafio para levar as pessoas na Disney, ela falou: Diego, você está maluco? Você não devia nem colocar as pessoas na carteira de trabalho, que tem muito imposto. Eu falei: mas mãe, o que você está me falando, tal? Enfim, ainda bem que eu não segui o conselho dela. Mas eu percebo que, eu não vou dizer que todo mundo, mas a maior parte da nossa criação é muito limitada. Os americanos, por exemplo, são criados para dominar o mundo, para fazer coisas para o mundo, que impactem o mundo inteiro, os bilhões de pessoas que existem no mundo. A gente não necessariamente tem esse padrão mental vindo da nossa criação. E aí a gente percebeu que não adiantava a gente insistir para as pessoas se a gente não, de alguma forma, tentasse destravar isso. E a gente acabou criando um programa que é um dos que eu acho os mais importantes hoje, que é chamado Olhando Além, que a gente criou várias edições ao longo do ano, que esse ano continuou, para tentar, primeiro, a gente trouxe historiadores para contar por que a cultura do Brasil é assim, a gente trouxe filósofos, a gente trouxe pessoas que falam de política, a gente trouxe pessoas que saíram da favela e empreenderam, tiveram um maior sucesso, pessoas que ficaram tetraplégicas e estão se superando. Então, a gente trouxe N pessoas para tentar destravar esse padrão mental nosso, de uma certa forma, limitado. E esse ano a gente está fazendo uma coisa muito legal, que a gente separou em alguns grupos as pessoas para pesquisar por dentro da cultura dos países envolvidos. Então, cada grupo escolheu um país, Noruega, Coreia do Sul, Japão, para entender exatamente por que aquele país deu tão certo, para entender o que padrão mental tem nas pessoas que moram lá, para a gente incorporar para cá. E, em seguida, a gente vai visitar esses países para entender realmente se tudo que a gente estudou faz sentido na prática lá nesses países. Então, a segunda coisa depois dos zumbis, a gente ter a caça aos zumbis, é tentar criar alguma forma de destravar a nossa visão como brasileiros. Então, acho que essa foi a segunda coisa. E a terceira, a gente percebeu que, eu não sei se infelizmente ou se é assim mesmo, mas muitas das pessoas se mexem quando tem competição. Então, quando o ambiente está estável, tá bom. Então, a gente começou a criar processos seletivos internos para investir nas pessoas, no sentido de desenvolvimento, curso, mentoring, N coisa, desde que ela passasse por um processo seletivo. E queria desclassificar algumas pessoas e classificar outras. Isso, a gente fez agora nessa virada do ano, gera muito desconforto. É possível até que afete o nosso ranking das melhores empresas. Porque a gente tira as pessoas da zona de conforto. Então, para vocês terem uma ideia, é um processo seletivo que todo mundo poderia participar. Teve gente que é líder, que tem equipe, que pessoas da equipe entraram no programa de desenvolvimento e ele não. Então, um imenso desconforto. Cara, sou líder e a pessoa que trabalha comigo passou e eu não. Então, o terceiro movimento que a gente fez para criar um ambiente pensando no futuro é criar processos que as pessoas possam competir para, de alguma forma, tirar as pessoas da zona de conforto. Então, acho que são essas três iniciativas que a gente vem fazendo por conta desse novo sonho de transformar Acesso uma empresa de tecnologia no mundo. E a quinta, já indo para o final e aí abrir para as perguntas, eu sempre acreditei muito que, de uma certa forma, o Brasil muda se os nossos padrões mentais mudarem. E por isso que eu acho que a gente investe tanto nesse ponto, né? E tenho certeza que quem vai mudar o Brasil serão vocês, seremos nós que somos a geração que está chegando, que estamos fresquinhos para mudar nossos padrões mentais. Eu tive recentemente uma experiência que eu nunca tinha tido, de ser convidado por um ministro da Dilma para discutir empreendedorismo. E aí fui para Brasília e tal. E algumas coisas me marcaram muito. Primeiro, eu tenho que trazer isso para vocês que me chamou a atenção. Eles são gente como a gente, essa é a primeira coisa. Você entra lá, nossa, ele é igual a gente, cara. O assessor dele é igual a gente, tal. Então, primeira coisa, são gente como a gente. A gente acha que, governo, não sei o quê, são pessoas igual a nós. Mas a segunda coisa que mais me chocou é que teve um secretário lá que fez ótimos depoimentos, que ele diz assim, o governo, ele cuida de tudo. A gente
tinha que fazer o plano da Amazônia, a gente tem que fazer o plano de educação e a gente tem que discutir empreendedorismo. A gente não é especialista nisso tudo. A gente precisa da sociedade para discutir isso. Só que aí vem o maior problema do brasileiro, né? Foi a experiência que eu vivi. As pessoas vão lá, quando o governo chama, quando o governo se abre para pedir ajuda, elas vão para pedir. Putz, me dá um incentivo fiscal, me dá um imposto menor, me dá um acesso a capital mais rápido. Então, isso me marcou muito, porque eu acho que a gente não percebeu como brasileiro que somos uma coisa só, e quando o próprio governo precisa da sociedade, a gente vai lá para pedir. A gente não vai lá para dizer o que o país poderia fazer melhor. Então, acho que essa é uma coisa que me chamou muita atenção. Acho que a gente ainda não percebeu que muitas situações a gente critica, mas na hora que a gente tem que fazer, a gente não faz a nossa parte. Isso acho que vale para um ambiente de empresa. Quantas pessoas reclamam da empresa, putz, não sou promovido, ninguém me enxerga. E o que essa pessoa está fazendo de fato? Será que está fazendo? Talvez não. Talvez ela só pede, ou quando tem a oportunidade de algo, ela continua pedindo. E acho que uma das coisas que eu dei de exemplo para eles, que eu acho que tem tudo a ver com vocês que estão chegando agora, ou já começaram alguma coisa na carreira de vocês, o maior problema, do meu ponto de vista, do Brasil é o nosso mindset, é o nosso padrão. Eu falei assim, o que adianta você dar acesso a dinheiro público e outras coisas se o padrão mental nosso é criar uma empresa porque não quer ter chefe, ou criar uma empresa onde o lucro é o que tem no caixa, ou criar uma empresa para pôr a família inteira lá. Então, assim, é muito complexo se a gente não corrigir a nossa visão de como empreender ou de como seguir numa carreira. Então, acho que, por isso, o tema da palestra, eu acho que tudo depende de você, como tudo depende de mim, e se as pessoas que agem muito nessa linha, não tenho dúvida que vão fazer uma diferença gigantesca. Porque no Brasil, poucas pessoas agem assim, com tudo depende de você. Então, acho que é isso. Acho que são as 5 coisas que mais me marcaram. E fica aberto para perguntas agora. Muito bem, dessa forma, com a apresentação do Diego. Diego, se quiser sentar, fique à vontade, o espaço é seu. Nós vamos abrir para as perguntas. Então, sempre lembrando, as perguntas devem ser formuladas através do microfone, onde vocês devem proferir o nome, o curso e, obviamente, a pergunta com muita objetividade. Então, a partir desse momento, estão abertas as perguntas para o Diego Martins, o nosso palestrante e CEO da Acesso Digital. Quem se prontifica a fazer a primeira pergunta, basta levantar a mão que alguém da nossa equipe irá levar o microfone a vocês. O rapaz aqui da região central do nosso auditório, por favor, fique em pé para melhor localização. O seu nome, seu curso e a pergunta com o objetivo. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Meu nome é Gabriel, aluno do primeiro semestre de administração. E a pergunta é a seguinte: como é que a empresa começou a adquirir capital? A partir de que momento ela começou a adquirir capital, já que era um escritório apenas com 3 pessoas? Como assim adquirir capital? Conseguir dinheiro com o serviço que ela oferecia. Tá. Eu acho que a gente começou a adquirir capital, antes de tudo, com as pessoas que emprestaram seu tempo, né? Então, a gente não tinha software, a gente pediu emprestado para uma empresa que tinha e falou, nos dá esse software por 2 anos, depois de 2 anos a gente paga para vocês. A gente não tinha servidores para colocar o sistema, a gente pediu emprestado para uma outra empresa. Então, acho que o primeiro capital que Acesso teve foram as próprias pessoas que emprestaram o seu tempo, ou software, servidores e tal. Isso tudo talvez por conta do sonho que a gente tinha. Mas acho que a sua pergunta é interessante, porque a gente acabou decidindo começar por empresas pequenas, que você consiga acessar direto o dono da empresa. Então, a gente pegou, por exemplo, escritório de contabilidade. E foi muito interessante, porque eu tinha 22 anos de idade. Então, eu me apresentava como um vendedor lá, tal, de forma alguma falava que era dono da empresa. Imagina o cara colocar os documentos dele com um moleque de 22 anos de idade. Inclusive, eu fazia aquela cena, não, você quer desconto, deixa eu ligar para o meu diretor aqui e tal.
E aí, acho que logo nos primeiros 3, 4 meses, a gente já tinha 10 clientes. No segundo ano, a gente conseguiu chegar em 150. Mas muito... eu acho que, complementando a sua pergunta, a gente percebeu também, na época, que nós não tínhamos que vender tecnologia para as empresas. A gente tinha que vender o problema da empresa. Todo mundo chegava lá vendendo um sistema, o banco de dados, o equipamento. E a gente chegava lá dizendo, a gente sabe que você tem esse problema aqui e a gente tem a solução para ele. A gente não falava também de tecnologia. Então, acho que essa foi a estratégia inicial que a gente teve para conquistar os primeiros clientes na época, né? Muito bem, vamos para a segunda pergunta. O rapaz de cinza, por favor, fique em pé. O seu nome e a sua pergunta para o nosso palestrante. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Marcos, eu sou aluno de Ciências Econômicas e você é graduado em Marketing, né? Eu gostaria de saber, você começou novo e numa empresa de tecnologia, em que geralmente as pessoas começam em empresa de tecnologia, elas são da áreas de ciência da computação ou engenharia. Eu gostaria de saber, nesse seu começo, você foi atrás muito para aprender sobre tecnologia ou você se associou a pessoas que entendiam muito de tecnologia para começar a sua empresa? Legal. Você está certo, eu não entendia... Quer dizer, eu entendia razoavelmente pouco, porque eu fiz um ano de ciência da computação antes do marketing, mas era pouco. Mas eu acho que a principal resposta é que eu conheci 2 pessoas que tinham uma empresa de tecnologia, na época, que foi a empresa que emprestou o software por 2 anos. Então, a Acesso, quando foi criada, não tinha o software. Ela usava de uma outra empresa, que tinham 2 gênios lá que tinham feito o sistema. Mas a gente tinha uma estratégia muito ousada na época. Eu acho que talvez a capacidade de fazer marketing e vendas me ajudou na época. Porque eu falei para eles assim, a gente tem um plano muito bom e tal, mostrei lá uma planilha para eles. Eles, nossa, que legal. Só que é o seguinte, eu preciso de 2 anos para usar o seu sistema sem comprar, sem pagar. Só que qual que era o plano por trás? A gente ia crescer, quando chegasse perto dos 2 anos, a gente comprava eles. Então a gente cresceu com o software deles, e quando chegou 2 anos, a gente comprou eles, e no fim a gente não pagou nada para o software deles. Então, e aí, por que eles vieram também? Porque eles vieram também como sócios da Acesso na época, e acabaram vindo com essa experiência de TI na época, né? Então, acho que foi essa a estratégia na época que a gente usou. Vamos para a próxima pergunta. Por favor, levante a mão. Quem tem interesse em fazer essa pergunta, que a nossa Pamela irá levar o microfone. Por favor, fique em pé, por gentileza. Agora é a vez do corpo docente. Bom dia, Diego. Bom dia. Sou Alexandre Nabil, sou professor aqui de empreendedorismo do Mackenzie. Em primeiro lugar, parabéns pela tua apresentação. Eu queria te perguntar como é que é a questão do intraempreendedorismo dentro da Acesso Digital. Como é que você faz para estimular as pessoas que trabalham com você a desenvolverem novas ideias, novos projetos, enfim, te ajudar a construir a tua empresa? Legal. Eu acho que talvez o principal mecanismo que a gente tem para estimular o empreendedorismo interno é a gente não ter plano de carreira e o ambiente ser totalmente aberto para aquilo que vai nascendo de novos desafios e funções, qualquer pessoa possa correr atrás deles. A gente teve um exemplo recente de uma unidade nova de negócio que a gente criou, que a gente abriu para um processo interno nosso, e que teve avaliação externa, interna, e acabou que uma pessoa de 23 anos de idade assumiu uma unidade inteira de negócio. E é uma pessoa que há 3 anos atrás trabalhava no nosso suporte, no SAC. Então, acho que a gente não tem preconceito em relação ao tempo de casa ou à função que a pessoa exerce, para que mostre para todo mundo que todo mundo pode chegar lá desde que queira e tenha atitudes para aquilo. Então, acho que talvez esse seja um mecanismo que a gente tem, e acho que ele é fortalecido hoje por conta dos exemplos. Cada vez que a gente tem alguém rapidamente crescendo de uma função para outra, desde que, obviamente, tenha feito a diferença para isso, acaba mostrando para todo mundo que é possível, que depende dela
fazer isso. Então, acho que esse ambiente onde o mérito de quem está mais correndo atrás é que leva, eu acho que acaba estimulando muito as pessoas. Só que, ao mesmo tempo, é muito maluco porque, eu não vou dizer a maioria, mas eu acho que talvez uns 60%, 70%, mesmo num ambiente assim, não necessariamente percebe que tem essas oportunidades. E aí, quando vem alguém aproveita ela e fala, pô, mas como assim? Eu podia também ter participado? Sim, podia. Mas você não fez nada nos últimos 2 anos. Que você queria, né? Então, acho que esse ambiente aberto estimula muito o empreendedorismo interno, né? Vamos para a próxima pergunta. Fica à disposição dos alunos, dos participantes. O rapaz de vermelho, na parte de trás do nosso auditório. Por favor, fique em pé até para a localização da nossa equipe de produção. Seu nome, seu curso e a pergunta, por gentileza. Oi, bom dia. Meu nome é Gabriel. Parabéns pela palestra. Pela sua experiência, você comentou sobre os Estados Unidos, pelo fato dele ser muito avançado, né, ter as melhores empresas de tecnologias localizadas lá. Enfim, eles têm uma visão diferenciada em relação ao Brasil das pessoas que falham ao tentar empreender. Por exemplo, eu gostaria de saber o seu ponto de vista aqui no Brasil, sobre as pessoas que usam, por exemplo, aceleradoras para financiar os projetos, tudo, e acabam falhando, né? Porque lá eles veem isso como progresso, e aqui no Brasil eles veem como, não sei, o brasileiro tem um costume de olhar, de não querer o progresso do outro, não sei como é que funciona, mas não sei, acho que quando eles veem o sucesso de outra pessoa, ele não gosta, não sei, queria saber sobre o seu ponto de vista. Legal, boa pergunta. Eu acho que tem 2 respostas no que você falou. Essa questão do brasileiro não gostar do progresso do outro, eu acho que é muito verdade. E é muito maluco perceber que lá no Vale do Silício, que tem as empresas de tecnologias, existe muito coautoria de uma empresa da outra. Então, para vocês terem uma ideia, durante algum tempo, antes do Steve Jobs morrer, ele caminhava em várias manhãs com o Mark Zuckerberg, do Facebook, para ensiná-lo. Você tem gente do Facebook, vice-presidentes, que trabalham no Google hoje, e gente da Apple que trabalha no Facebook. Então, existe uma coisa lá que ninguém vê claramente de fora, que eles fazem muitas coisas em conjunto, entre as empresas. Eles parecem até concorrentes, mas não são concorrentes. Eles se ajudam muito. No Brasil, isso é muito difícil. É só você querer mandar um e-mail para uma empresa querendo... queria conhecer o seu processo tal, para aprender. Talvez você vai mandar 10 para conseguir 1. Então, a gente tem uma cultura muito fechada. Mas vai depender de vocês que vão estar exercendo coisas amanhã, ou já estão, a não fazerem com que isso aconteça. A gente tem uma cultura muito mais aberta. E respondendo a sua segunda pergunta, eu vou responder com a minha opinião pessoal. Eu acho que a gente tem esse problema com o falhar só por um motivo, se eu pegar o histórico do meu pai. Nos Estados Unidos, quando eles falham, eles tiram aprendizado. Então, o empreendedor fala, falhei. Aonde eu errei? Errei no produto, errei no público, errei no meu marketing, errei no financeiro. E por que eles valorizam quem quebra lá nos Estados Unidos? Porque o cara vem mais preparado. Se ele quebrou 3 empresas, ele aprendeu 3 vezes. Meu pai quebrou 7 e dizia cada uma das empresas que a culpa era de alguém. Era da franquia, do dólar, do governo. Ele não tirou aprendizado nenhum de todas as quebras dele. Então, acho que o nosso problema é que a gente tem talvez uma autoestima muito baixa para não assumir que a gente errou. Putz, errei, tirei uma nota baixa num trabalho. Cara, você errou, não é culpa do professor, você errou. Em algum ponto você errou. Só que a gente não assume. Quantas pessoas que tiram nota baixa assumem, putz, fiz uma merda lá naquele ponto tal, ou era para dedicar mais tempo? Ninguém faz isso quase. Por isso que não é valorizada a falha aqui, porque as pessoas não vão aprendendo com as quebras. Elas vão culpando
situações diferentes do externo. Então, acho que os fundos, talvez, brasileiros não necessariamente valorizam isso dos empreendedores, porque talvez, se ele perguntasse, quebrou uma empresa, o que você aprendeu com isso? Não sei se a resposta é aprendizado. Talvez a resposta seja, infelizmente tive um sócio picareta que me levou tudo. Então, sempre vai ter alguém que fez algo com você. Cara, quem escolheu o seu sócio picareta foi você. Então, assim, eu não soube escolher um bom sócio. Então, não tive um sócio picareta que me ferrou. Então, acho que talvez por isso que é mais profundo do que o fundo valorizar ou não, né? E a gente tem a característica de não aprender quando a gente cai. E lá eles aprendem. Então, talvez isso seja muito valorizado, né? Muito bem, mais perguntas? A professora aqui, Pamela, mas pode começar com o aluno, depois nós vamos para o corpo docente. Seu nome e o curso, por gentileza. Meu nome é Henrique, eu faço economia e você falou que uma das dificuldades de você sair do país e levar acesso digital para outros países é a motivação das pessoas em querer isso também. Além dessa dificuldade, quais são as outras dificuldades que você encontra para isso, visto que hoje é muito difícil como você falou, o Brasil ele não é um país desenvolvido ainda em tecnologia, então é difícil sair do país. E outra coisa também em relação a empreendedorismo. É muito comum a gente ouvir pessoas que hoje têm suas próprias empresas porque não estavam satisfeitos no lugar que trabalham. Então, era muita cobrança, não é uma coisa que eles estavam gostando de fazer, e aí eles acabam abrindo suas próprias empresas. Isso aí tem se tornado cada vez mais comum. E você acha que as empresas hoje têm que fazer para tentar diminuir isso? Tipo, as pessoas estão motivadas a trabalhar nos lugares que elas se encontram. Legal. Eu acho que, primeiro, assim, em relação a internacionalizar, não existe dificuldade nenhuma para nenhuma empresa brasileira. Eu acho que o único desafio que qualquer empresa tem que ter, óbvio, a gente não teve a experiência, também estou arriscando a minha opinião. Quando você entrar em outro país, você precisa passar um bom tempo entendendo o que esse país valoriza, aonde que está o nível da tecnologia dele, quem que você tem que se associar para conseguir conquistar os primeiros clientes, quem são os formadores de opinião. A gente faz isso no Brasil com segmentos novos que a gente entra. Então, a gente atua em banco, telecom, varejo. Toda vez que a gente vai entrar em outro, a gente passa 6 meses entendendo daquele segmento. Então, acho que a dificuldade de se internacionalizar é zero. Não tem barreira nenhuma. Existe, sim, um desafio de você entender o país que você quer entrar, antes de entrar. A maioria das empresas fracassam porque ela tem sucesso no Brasil e ela acha que é só repetir o que fez aqui lá fora. Não é assim, não é a mesma coisa. Então, acho que você tem que entender o que se valoriza lá fora para você fazer. A sua segunda pergunta foi... Então, é meio dura a resposta, porque acabei no tempo conhecendo muitos presidentes de outras empresas. Tem um que me chama muita atenção, vou falar o positivo e depois falo o negativo. Tem uma empresa chamada Electro, uma empresa de energia de Campinas, que também é a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Todas as vezes que eu vou conversar com ele, é uma empresa de energia, governo em crise com energia. Todas as vezes que você vai conversar com ele, ele só fala de gente. Não, tem um programa assim, tem não sei o quê, tem um programa de liderança. Então, o DNA dele e a visão dele é que, se ele cuidar das pessoas, as pessoas cuidam do negócio. Só que, infelizmente, eu acho que 90% dos presidentes é o contrário. Ele cuida do negócio e as pessoas se encaixam nele. Acho que vocês, quando começarem, se já não começaram, serem líderes ou terem empresas, cara, cuidem das pessoas, que elas vão cuidar do seu negócio. Acho que se... A gente tem um item lá no nosso DNA que acreditamos na transformação das pessoas, e as pessoas transformam a empresa. Então, acho que só uma visão simples, mas que muda tudo. Então, a resposta é assim, se esses 90% desses presidentes pensar primeiro nas pessoas, essas pessoas transformam o negócio num negócio melhor.
Só que muitas vezes você pensa no negócio primeiro. É no mercado, é no cliente, é no produto. E, por consequência, as pessoas têm que se encaixar. Se não encaixou, vai embora. Então, é uma lógica simples, né? Muito bem, a professora aqui, representando o corpo docente, fique em pé, por gentileza, né, para que todos possam localizar. Nós já estávamos conversando um pouco aí no backstage. Ali. Então, eu teria N outras perguntas, mas o tempo não permite. Então, pegando carona no que ele já tinha lhe perguntado, na verdade, assim, eu queria entender qual é o teu conceito de liderança, considerando a questão da satisfação das pessoas e também o resultado. E o que mudou na tua cabeça, no teu mindset, né, a respeito de liderança em relação a toda essa trajetória que você já passou? Tá. Primeiro, acho que eu particularmente não rotulo que existe um estilo X para a pessoa ser líder. Eu acho que é muito engraçado quando você vai lendo os livros, você fala, não, o líder tem que ser tal coisa, o líder tem que ser tal outra, tal. Acho que cada líder tem uma característica X. Eu acho que o que é importante é o líder entregar algum tipo de valor para as pessoas e cada líder entrega algum valor diferente. Então, tem líder que entrega valor de união da equipe. Gente, juntos somos fortes, vamos lá e tal. Tem líder que entrega cobrança forte por resultado e, para chegar no resultado, a pessoa acaba se transformando numa pessoa melhor no trabalho. Tem líder que traz muito conhecimento externo. Então, vamos lá, olha só o que está acontecendo lá na outra empresa, está acontecendo no mundo e tal. Então, acho que o que tem de forma comum é o líder que entrega valor para as pessoas e de forma diferente. É um pouco da visão do presidente lá. Se na cabeça dele ele tem um pedaço que entregar valor para as pessoas, ou a maior parte do trabalho dele é isso, por consequência, eu acho que as pessoas vão gostar desse líder. A única coisa que eu acho que é a pior coisa de um líder é ele estar ali pelo status do líder. E isso tem muito. Então, quantas pessoas sonham em ser diretores de empresa, vice-presidentes, mas pelo nome. E quando chega lá, elas só usam o nome. Então, assim, para falar com o vice-presidente, alguém da equipe tem que falar com a secretária antes. Se cria todo esse roteiro para ele se sentir o vice-presidente de verdade, para ser o diretor de verdade. Isso tem muito nas empresas ainda. Então, acho que temos o líder que entrega valor para as pessoas de forma diferente, tem o líder que está pelo status. E aí vai ser escroto, um problema. Então, todo mundo que sonhar com o status um dia vai ter problema quando chegar lá, não vai ser um bom líder. Então, acho que essa é a definição, né? Muito bem, mais perguntas? Por favor, levante a mão. Eu mesma quero perguntar. Com essa nova metodologia que você teve, de ter mais essa liberdade na hora de trabalhar, teve um certo preconceito no começo em relação às outras? Teve alguma dificuldade assim que você, sei lá, teve uma maior dificuldade assim para resolver, enfim, no mercado? Muito. A dificuldade começou com a minha mãe, né? O dia que minha mãe chegou no escritório e viu que tinha cerveja, ela quis me matar, né? Falei, filho, mas tem cerveja. Eu falei, mãe, a gente faz reunião tomando cerveja, é muito mais legal. É bom pra caramba mesmo. E óbvio que no primeiro momento, a gente não declarava, por exemplo, para os clientes, quando a gente entrou no segmento bancário, os primeiros clientes não iam no escritório do acesso. Nem sabiam exatamente o que a gente fazia, as maluquices. Acho que, em determinado momento, quando a gente começou a manter um ritmo de crescimento sólido, começamos a sair nos rankings de melhores empresas e, ao mesmo tempo, cuidar de coisas importantes como segurança da informação, que é uma coisa que a gente faz muito por conta de guardar documentos dos clientes, aquilo que poderia ser um risco para os clientes virou uma admiração. Então, acho que hoje a gente estamos numa fase muito de admiração, que chega no limite de alguns clientes até ficarem frustrados porque eles querem mais da gente do que a gente entrega, porque admiram tanto, falam, cara, vocês têm que entregar mais, porque a cultura de vocês é legal de se ver e tal. Então, acho que a gente estamos em 3 estágios aí, né? Primeiro, escondendo um pouquinho, depois virou admiração e hoje tem até esse perigo de virar frustração para alguns clientes, né?
Muito bem, mais perguntas? Por favor, levante a mão. Um rapaz de azul na parte central. Seu nome e o curso, por favor. Bom dia, parabéns Bom dia. pela palestra. Meu nome é Fábio, sou aluno de pós-graduação de administração de empresas. E eu gostaria de, você falou para o menino de vermelho, que explicando para ele como que funciona a cultura de outras empresas, de incentivar o empreendedorismo com parcerias, como foi acesso digital com outra empresa, e como são os modelos das empresas lá fora, que de incentivo das outras empresas, e se acesso digital tem algum modelo, tem algum programa para incentivar o empreendedorismo. Eu tenho uma startup na área de tecnologia, tenho interesse de saber se vocês têm algum programa. Então, o que eu acho que a gente vem fazendo, e algumas empresas acabam também cooperando, por exemplo, a gente tem líderes nossos que vão trabalhar em outras empresas por um período, para respirar um pouco de uma outra cultura. Tem empresas que são parceiras nossas que também tem conselho nosso que as pessoas ajudam no conselho de determinada coisa. E, ao mesmo tempo, a gente também é muito aberto para isso. Então, acho que tem pessoas que querem passar o dia conhecendo algumas coisas do acesso. Tem liberdade. Gostaria de ter uma pessoa lá como meu mentor. Tem liberdade. Então, acho que assim, a caracterização daquilo que eu estava falando é ser uma empresa aberta. E deixar as pessoas também agirem de forma aberta quando vêm pedidos externos. Assim. Então, acho que... e é um pouco do que as empresas lá fora fazem. Eles são muito abertos entre eles. Né? Que no Brasil, acho que é um pouco fechado. Então, respondendo a sua pergunta, a gente é aberto para as coisas que aparecem lá. Né? A gente tem alguns canais. Então, Rodolfo, por exemplo, que está aqui, ele é o grande anfitrião de pessoas externas que vão lá. Então, já tivemos várias turmas do Mackenzie, inclusive, que já foram visitar. E óbvio que tem pessoas que querem assuntos específicos, a gente acaba direcionando também assuntos específicos. Né? Então, tem sim canais. Rodolfo está aqui, inclusive. Ó. Levanta a mão aí, Rodolfo. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Por favor, levante a mão para que todos possam participar também e fazerem essas perguntas. Todo esse material está sendo gravado pela TV Mackenzie, uma parceria que foi feita nessa edição da semana do CCSA. Dessa forma, Diego Martins, CEO da Acesso Digital, aqui representando cada profissional da empresa Júnior Mackenzie, também o diretório Eugênio Gudan, o Centro de Ciências Sociais e Aplicadas do Mackenzie, todos os acadêmicos que aqui estão apreciando a sua palestra. Eu convido Luísa Uchoa, a diretora de marketing da empresa Júnior Consultoria Mackenzie, a entregar a você uma lembrança de participação. E todos irão aplaudi-lo pelo belíssimo trabalho apresentado nessa manhã, na 14ª semana de Administração, Economia e Ciências Contábeis do Centro de Ciências Sociais Aplicadas do Mackenzie. Obrigado.